Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 32. Vamos dar continuidade às exposições da palavra. Essa santa palavra de Deus, única palavra de Deus, verdadeira palavra de Deus, real alimento para o povo de Deus. Gênesis, no capítulo 32, nós vamos ler os primeiros versos do texto, e depois, ao longo da exposição, leremos o restante do capítulo para aprendermos aquilo que o Senhor fez inspirar e preservar na sua palavra. Como é importante a palavra de Deus para nós, como nós podemos aprender nela. Então vamos lá, Gênesis 32, do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem a caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo, se turbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abrão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Agora já sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos pela Tua santa palavra, e nessa manhã pedimos que essa palavra, iluminada pelo Teu Espírito Santo, faça sentido à nossa mente, sirva de alimento ao nosso coração, sirva de nutrição à nossa alma, e nos ensine, ó Deus, a sabedoria que vem do alto. Tem misericórdia sobre a nossa vida, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Passava na televisão um tempo atrás um programa, ele era americano, eu não sei se tem a versão brasileira, porque tudo que tem lá tem uma versão no Brasil, né? E esse programa era sobre perder para ganhar. Eles pegavam vários gordinhos, e quem perdia mais peso ganhava. Então é perder para ganhar. Então quem perdesse mais ganhava. E eu não sei se você já parou para pensar que quando a gente olha para a graça de Deus, para ganhar nós precisamos primeiro perder. Não há como receber graça sem perder primeiro. Não há como ser rico sem primeiro se tornar pobre. Não há como ter alegria sem primeiro chorar. Não há como ter vitória sem primeiro ser humilhado.
Não há como ser honrado por Deus sem primeiro ser perseguido por causa do nome de Cristo. Toda a nossa vida, toda a nossa batalha, tudo que nós somos chamados a ser e a fazer, representa em primeiro lugar perder. E essa é uma história de alguém que precisou primeiro perder para então ganhar. Assim é a vida cristã. Não se ganha sem perder primeiro. Dentro da grande história do livro de Gênesis, nós vamos vendo homens perderem para depois poderem ser restaurados por Deus. E há um certo sentido em que até no estado de grande glória, no qual o homem foi criado em primeiro lugar, o chamado primeiro Adão, ele foi criado numa posição especial, colocado dentro do jardim do Éden, e ele, por causa da sua atitude, por causa da sua rebeldia, perde todas aquelas coisas. Mas é interessante como a história da Bíblia é fantástica, porque depois daquele primeiro Adão, que foi criado sim à imagem e semelhança de Deus, depois que aquele primeiro Adão perdeu, veio um outro Adão, que nunca perde. A história da Bíblia é sempre assim. E hoje nós vamos ver como, desde a criação, quando o homem primeiro perdeu, quando ele passou pela queda, Deus o trouxe, ou Deus lhe trouxe uma redenção, para que pudesse levá-lo a um estado final de consumação, no qual nunca mais haverá perda. Aqui nesse mundo, queridos, nós sempre vamos perder coisas. Nós nascemos, e o pessoal da área médica aí me ajude, a gente vira um bocado de células, muitas e muitas e milhões e bilhões e trilhões de células, mas segundo o que eu li, todos os dias nós estamos morrendo. Tá certo? Diz que a nossa pele, a gente fala muito de cobra, que troca de pele, mas a gente troca mais de pele, acho que de cobra, do que cobras. Sem fazer nenhuma alusão a ninguém. E para ter uma pele novinha, você precisa perder a velha. Não é assim? E assim é a história da vida de muitos homens na Bíblia. No meio dessas grandes histórias que nós encontramos ao longo do Antigo Testamento, e aqui na exposição do livro de Gênesis, nós estamos vendo a história dos descendentes de Isaac, agora chegando ao final de um ciclo. É um ciclo se fechando, você precisa fazer as conexões do texto para entender o que está acontecendo. No capítulo 28, nós vimos alguns domingos atrás, nós vemos Jacó saindo, depois de ter tentado roubar a primogenitura no ventre. Ele saiu agarrado, ele é o agarrador de calcanhar, ele saiu agarrado no calcanhar do irmão mais velho. Depois ele compra, entre aspas, a primogenitura do seu filho, do seu irmão. Depois ele rouba a bênção, mas quando ele sai da casa do seu pai, ele sai pobre, ele sai com um cajado. E quando ele passa por Betel, ele se deita, tendo um travesseiro tendo uma pedra por travesseiro, e ali Deus lhe aparece. Os anjos de Deus lhe aparecem. Agora, nesse capítulo, ele começa exatamente com o quê? Jacó chegando próximo da entrada na terra, e os anjos lhe aparecem. Isso é um detalhe importante, não é Jacó que encontra os anjos, são os anjos que encontram a Jacó. Deus, quando no primeiro momento, lá em Betel, aparece a Jacó, ele promete que Jacó vai voltar. Agora Jacó volta, e ali naquele lugar, no vale do rio Jaboque, Deus lhe aparece e cumpre sua promessa. É interessante que no capítulo 28, quando Jacó está saindo da terra, o texto fala que o sol se pôs.
E não mostra o sol se levantando de novo. Agora, quando a gente chega aqui, nesse capítulo 32, quando ele está voltando, o sol se põe de novo. Foi a noite escura da vida de Jacó. Aqueles anos todos em que ele passou longe da terra prometida, aqueles anos todos em que ele enganou e foi enganado, aqueles 20 anos em que ele labutou e trabalhou, conquistou riquezas, é verdade, mas continuava na noite escura, continuava pobre na sua alma. Nos dois lugares, na saída e na volta, Deus lhe aparece e lhe abençoa. E nos dois lugares, Jacó precisa reconhecer a presença de Deus. Então é um ciclo. Ele sai de Canaã, passa por Betel, passa 20 anos em Harã, agora volta passando por esse lugar que vai se chamar Peniel, até que ele chegue de volta a essa terra prometida. No capítulo anterior, nós vimos o momento em que Jacó estava escapando, fugindo ali do seu sogro, carregando várias das suas riquezas, e nós vimos que em toda aquela trama, em todo aquele drama, Deus permanece com Jacó, Deus protege Jacó, Deus fala com Jacó, Deus provê a Jacó e Deus julga as coisas erradas que Jacó fez. Agora que Jacó se aproxima de novo, para entrar de volta na terra prometida, Deus de novo se encontra com Jacó para confrontá-lo. E essa é a primeira mensagem do texto. Os 2 primeiros versos, Jacó seguia o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram, foram encontrá-lo. Os anjos foram lá para confrontá-lo. Percebe a mensagem que Deus está dando aqui para Jacó? Ele, durante os 20 anos, ele trabalhou, ele se esforçou, mas ele também usou de estratégias escorregadias diante dos obstáculos que ele teve. E muitas vezes, durante aquele tempo, Jacó não confiou na presença de Deus, não confiou na proteção de Deus, enquanto ele podia ter passado todo esse tempo confiando. E nós somos assim, queridos. Nós cantamos sobre Deus, nós falamos do Deus Supremo, nós falamos do Deus Soberano, nós falamos do Deus Presente, nós acreditamos na soberania, na onipresença de Deus, na onipotência de Deus, na onisciência de Deus. Por que é que nós temos medo? Porque nós não confiamos. Se a nossa confiança fosse plena, se a nossa confiança fosse absoluta, nós não teríamos medo. Mas aqui entre nós, intimamente, e mais as pessoas que estiverem vendo na internet, nós somos medrosos, não somos? Nós somos inseguros, nossos pés tropeçam, nossos joelhos vacilam, nossa alma chora por coisas que talvez não devesse chorar. Mas os anjos de Deus vão ao encontro do Jacó, vão ao encontro do enganador. E isso é um sinal da presença protetora de Deus. E é interessante que na saída da terra prometida, lá em Betel, os anjos, lembram qual que foi a cena que aconteceu lá? A escada, os anjos subiam e desciam, e agora eles estão aqui num acampamento. Alguns estudiosos acreditam que esse acampamento dos anjos ficasse então no pé daquela escada. É onde os anjos ficam. E a Bíblia então vai explorar essa figura e essa realidade da presença de Deus na vida do seu povo. Quando nós precisamos acampar. Vocês lembram depois na história, quando o povo sai da terra do Egito, depois da escravidão, e eles passam 40 anos no deserto? Lembram disso? E lembra que quando eles chegam na terra, Deus fala para eles: olha, vocês precisam celebrar uma festa todo ano. Durante uma semana, vocês vão morar numa tenda. Durante uma semana, vocês vão acampar. Lembram a razão de Deus ter feito isso?
É para vocês lembrarem que vocês foram peregrinos. E que durante a sua peregrinação, vocês não tinham um teto firme sobre as suas cabeças. Vocês não tinham uma porta em casa para trancar. Vocês não tinham essa segurança das coisas. Vocês precisavam confiar em mim. E então Deus estabeleceu essa festa para o povo de Deus no Antigo Testamento, para durante uma semana pelo menos, durante o ano, eles lembrarem que a segurança deles não vem das coisas que eles têm, não vem das suas fechaduras, não vem das suas portas, não vem das suas grades, não vem das suas janelas reforçadas, não vem da segurança que você coloca no seu prédio, mas a nossa segurança vem do Senhor. É uma relação fraca, eu confesso. Mas eu acho que é por isso que Deus usa tanto os acampamentos que a gente faz para nos salvar, para salvar a gente. Ele tira a gente do nosso ambiente de estabilidade, coloca a gente num ambiente diferente para mostrar que Ele é o nosso Deus. O salmo tão conhecido na Escritura, Salmo 137. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não são as nossas estruturas que nos protegem, é o anjo do Senhor que nos protege. E é interessante observar um detalhe no texto. Jacó, lá em Betel, passa pelos anjos na saída da terra prometida. Agora Jacó vai voltar para a terra prometida, ele tem que passar pelos anjos de novo. E se você voltar no texto da Bíblia, lá no capítulo 3, você vai ver que quando nossos primeiros pais foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor colocou o quê? Os querubins ao oriente do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A terra prometida corresponde ao Éden de Deus. E quem entra ou sai desse lugar sempre será confrontado por Deus. Sempre será confrontado por Deus. Com a promessa de que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. Você pode confiar nisso, filho? Você pode confiar nisso, querido? De que os anjos do Senhor estão ao redor dos seus, até mesmo de um Jacó enganador, como aquele homem era, como ele foi. Pois eu posso lhe dizer com todas as palavras da Escritura, que sim. Exatamente como o Salmo diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E nós precisamos ser confrontados com essa realidade e entender que nós nos encontramos nesse lugar no qual Deus nos acolhe e Deus nos cobre. Mas antes de entrar na terra, era necessário um outro confronto. E isso demanda de nós lembrarmos como é que Jacó saiu da casa do seu pai. Ele, no seu último ato, ele fez o quê? Ele conseguiu roubar a bênção do pai para receber a riqueza do pai como primogênito. Ele sai da casa do seu pai sem nada, só com um cajado, ele mesmo vai dizer aqui na sua oração. E vai embora e vai fazer a vida durante 20 anos na casa daquele seu tio que viria a se tornar seu sogro. Só que quando ele saiu e roubou a bênção do irmão, o irmão ficou bravo. Vocês lembram o que o irmão prometeu? Eu vou matar o meu irmão. Ele estava jurado de morte por Esaú. E ele, durante esses 20 anos que passou longe lá na terra dos seus parentes, provavelmente aquilo deve ter passado pela mente dele várias vezes. Eu estou jurado de morte. E agora Jacó então vai voltar para a terra do seu pai, e ele então resolve, ele não precisava passar por esse lugar.
Mas ele resolve passar, com todo o medo que ele tinha do que poderia acontecer, ele resolve passar pela terra do seu irmão. Nessa altura, Esaú já tinha se mudado da casa do seu pai e já tinha ido para essa terra de Seir, Edom. E ele resolve voltar por aquele caminho. E aqui a gente vê um confronto diferente que acontece dentro da alma e do coração de Jacó. Porque tudo que Jacó fez e trabalhou na vida dele era para ser o Senhor sobre o seu irmão. Mas quando ele vai falar aqui, ele diz assim: olha, meus servos, vão... É interessante, a palavra mensageiros é a mesma palavra anjo, tá? Ele envia então os seus mensageiros até Esaú, a seu irmão, na terra de Seir, território de Edom, e fala o seguinte: vocês encontrem o meu irmão por aí e digam o seguinte: o teu servo Jacó. Percebem a mudança? Ele passou a vida inteira tentando roubar a posição do irmão para agora dizer: não, é o teu servo Jacó. Você é o meu Senhor, você é que manda. E ele diz, inclusive, que eu estou mandando os meus servos para ver se eu encontro misericórdia, para lograr mercê na tua presença, para ver se você desiste daquele plano de me matar. E o processo se encaminha. E aquele Jacó, o enganador, que manda os seus mensageiros, ouve a resposta, verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: olha, a gente encontrou lá o seu irmão. Ele está vindo para se encontrar contigo. Que legal! Mas ele está vindo com 400 homens. Você ia ficar com medo ou não? Um mini exército, ele vem ao teu encontro. Essa expressão, inclusive, vir ao encontro aqui, ela pode, em alguns contextos, significar ele vem com animosidade, com hostilidade. E aí, então, a fé de Jacó é de novo testada. E ele agora vai passar a aprender pelo medo. O verso 7 diz: então Jacó teve medo, ele se perturbou. É interessante, em situações gerais eu acho que eu teria mais medo dos anjos do que do meu irmão. Mas ele já tinha se encontrado com os anjos uma vez. Agora já era a segunda vez, agora o irmão é mais apavorante. Mas veja bem, ele estava no acampamento cercado pelos anjos. Deus havia dito para ele: Jacó, eu vou te cuidar, eu vou te proteger. Mas ele teve profundo medo. Ele pegou a família dele, dividiu em dois bandos. Provavelmente o bando de Lia e o bando de Raquel. Separa as duas esposas com as concubinas, com as escravas, com os filhos, um para um lado, outro para o outro. Separa as suas imensas propriedades, os rebanhos, os bois, os camelos. E disse: se Esaú vier um bando e o ferir, pelo menos o outro escapa. Em todas as outras situações antes na vida de Jacó, ele teve uma estratégia que trazia uma solução final para o problema. Nessa, ele já começa a perder. Ele fala assim: vai que um morre, pelo menos o outro sobrevive. O medo havia tomado conta do seu coração. Um desastre iminente. Ele, na verdade, não desistiu. Ele nem fugiu ou nem tentou fugir. E ele agora se encontra, então, nessa situação, nessa cova de leões. Ele adota um plano prático para tentar salvar alguma coisa. E é interessante porque no texto, quando o texto dá o nome do acampamento, lembram qual é o nome? O acampamento é Maanaim. As palavras hebraicas, quando elas terminam em in, ain, dessa maneira, elas podem indicar pluralidade. Então, esses são os acampamentos. E ele então faz essa divisão desses dois acampamentos com uma estratégia. Como é que
que a gente aprende pelo medo no meio dessas situações? É interessantíssimo o que vai acontecer. Finalmente, Jacó ora. Finalmente. E eu acho que muitas vezes o medo que nós passamos, ele se torna uma escola de oração para a gente. Ele faz com que o nosso coração se agarre ao único que pode resolver os nossos temores. E Jacó então diz: Deus de meu pai, Deus de meu pai Abrão, Deus de meu pai Isaque, ó Jeová, que me disseste. E ele então lembra das palavras que Deus havia dito a Jacó em situações anteriores, na sua própria saída da terra. E essa oração então agora, ela é fundamental em todo o processo. Aliás, essa é a oração mais longa que está registrada no livro de Gênesis. As outras são bem curtinhas, essa é maior. Finalmente, encontramos um homem que começou a descobrir que estratégia humana não é o suficiente. Se alguém fosse descrever a minha personalidade, meus filhos talvez possam fazê-lo bem, uma das minhas características é que eu tenho uma tendência, no inglês a gente chama de ser control freak. Alguém que é louco para estar no controle das coisas. Então, a minha vida vai bem quando eu sei que eu estou no controle das coisas. Quando eu sei qual é o próximo passo, quando eu sei qual é a próxima coisa a acontecer, quando eu quero controlar o meu destino, quando eu quero controlar o meu futuro. E, obviamente, quando eu quero controlar, para controlar essas coisas, eu quero controlar quem? As pessoas que estão à minha volta. E é nesses momentos que eu, e quem sabe o control freak Jacó, precisa aprender a orar. Precisa se colocar diante de Deus. Precisa desenvolver uma relação correta com o Todo-Poderoso. Porque ele sabe que agora ele também vai precisar desenvolver uma relação correta com o seu próprio irmão. Ele havia pecado consistentemente contra o seu irmão. E ele precisava resolver aquelas coisas. E a oração de Jacó consiste numa invocação, que é o que está aí no verso 9. Ó Senhor Deus de meu pai Abrão, meu pai Isaque. De uma confissão, é o que está aí no verso 10. Senhor, eu sou indigno das tuas misericórdias. Para alguém ganhar, a primeira coisa que precisa perder é essa falsa noção de uma dignidade que nós não temos, porque nós somos merecedores da ira de Deus. Senhor, eu sou indigno das tuas misericórdias. Senhor, eu sou indigno da tua fidelidade, essa fidelidade que o Senhor tem mostrado para comigo. Terceira coisa que nós encontramos na oração de Jacó, então, é uma petição. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu estou com medo, Senhor. Ele prometeu lá atrás, e eu conheço meu irmão, ele é vingativo mesmo. E eu não quero morrer, eu não quero que a mãe dos meus filhos e os meus filhos pereçam. E por último, na sua oração ele mostra confiança e motivação, verso 12. E disseste,
certamente eu te farei bem. O Senhor me prometeu isso lá atrás. O Senhor disse que ia dar a bênção do meu pai Abraão e do meu pai Isaque sobre mim, que ia fazer a minha descendência como a areia do mar. Eu passei esses 20 anos lá, o Senhor me deu já a verdade, muitos filhos. Então eu estou fazendo essa oração aqui, Senhor, baseado na promessa que o Senhor fez. E essa é uma coisa importante sobre oração, irmãos. As nossas orações, elas precisam ser orações bíblicas. O problema de muita gente hoje orando é que ignora aquilo que a Escritura prometeu, assume que Deus lhe prometeu determinadas coisas que não foram prometidas e saem cobrando na face de Deus. Eu já vi várias dessas orações por aí. Mas aquilo que Deus nos ensinou na Escritura é o que nós devemos orar. Ele nos prometeu a salvação e pela salvação nós devemos orar. Ele nos prometeu que nos levaria até a consumação. O que vai acontecer entre esse momento da minha vida e até a consumação, eu tenho que confiar nas mãos dele. Eu não sei. E pela história dos servos de Deus da Escritura, e pela história da própria igreja, depois de encerrada a revelação no cânon, a gente vê que houve cristãos que prosperaram, a gente vê que houve cristãos que foram perseguidos e mortos. E essa é uma realidade. Eu não sei para que caminho nós estamos indo na nossa cultura hoje. Mas aparentemente parece que o nosso mundo caminha para um pós-cristianismo. E no pós-cristianismo, o cristianismo se torna uma posição de ostracismo, de isolamento. Ele fica escanteado, ele não tem voz, ele perde. E já houve vários momentos na história em que essas coisas aconteceram. Mas ao mesmo tempo em que o mundo ocidental caminha para isso, em outros lugares nós vemos coisas fenomenais acontecendo. Deus trazendo reavivamentos. E nós precisamos aprender a conformar o nosso coração à vontade de Deus. Quando nós aprendemos a fazer essas coisas, nós aprendemos a confiar nessa benignidade, nessa misericórdia de Deus, e ela faz com que a nossa fé se torne uma fé robusta, com que a nossa fé se torne uma fé amadurecida perante a face do Senhor. Ele diz: Pai, eu saí dessa terra, atravessei esse Jordão, está aí logo adiante, eu tinha um cajado na mão. Em 20 anos o Senhor me deu todas essas coisas que eu trago, mas eu continuo dependente do Senhor. Verso 11, salva-me das mãos do meu irmão. Essa é a expressão, baseado naquilo que o Senhor disse. E eu creio que aqui a gente tem muito a aprender sobre oração. Nós já estudamos aqui anos passados, provavelmente estudaremos de novo a oração do Senhor. E se você for pegar a oração do Senhor e esses passos aqui que Jacó deu nessa oração, você vai ver que eles são muito semelhantes. Começa reconhecendo a grandeza, a fidelidade, o Deus que está no céu, o Deus que é santo, a necessidade da presença dEle, venha o teu reino, a necessidade de pedir perdão, a necessidade de depender materialmente dEle, dá-nos hoje o pão nosso, o reconhecimento da grandeza de Deus. A essência dessa oração de Jacó é um pedido a Deus para que a sua oração continuasse, para que Deus continuasse a cumprir as suas promessas que ele já havia feito. Então lembre-se, nas suas orações, inclua a invocação, inclua
a confissão, inclua as petições e inclua a reafirmação de confiança e motivação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Finalmente, Jacó ora. Finalmente, Jacó reconhece a si mesmo como um servo. Voltemos à leitura agora. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, deixai espaço entre um rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó, o teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que viam conduzindo os rebanhos: falareis dessa maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. E assim passou o presente para diante dele, porém ficou aquela noite no acampamento. O que Jacó está fazendo aqui, irmãos, é tudo aquilo que é humanamente possível para preparar o seu caminho para chegar diante do seu irmão. O que ele deu de presente aqui é são 550 animais. Não é pouca coisa. Animais caros. Os mais baratos eram as ovelhas. E quando você vai aumentando aqui, vai ficando mais caro. Talvez isso fosse um tributo que uma cidade pagaria a um rei, alguma coisa nesse sentido. Era muita coisa. O que prova que Jacó havia de fato se tornado um homem muito rico. E a vontade dele era aplacar o coração do seu irmão com aqueles presentes. E ele então se coloca numa posição de aplacar. Ele podia ter mandado os presentes para o irmão dele e dito assim: ó, aqui é o Jacozão meu, o enganador. Mas eu sou rico agora, então me respeita. Não. Ele manda os presentes e diz: quem está enviando isso é o teu servo, e você é o meu senhor. Percebe que aquele plano inicial de Jacó de roubar a primogenitura não funcionou? Não funcionou. Isso não significa que aos olhos de Deus ele não venha a ser o primogênito. Porque na verdade Deus havia profetizado aquilo. O que Jacó deveria ter feito desde o começo era ter deixado Deus agir, ao invés dele se meter a fazer aquilo que era serviço de Deus. E eu acredito que muitas vezes nós precisamos aprender pela dor dessa maneira. Porque nós queremos ter o controle das coisas, nós vamos adiante sem colocar em oração diante de Deus todas as coisas. E aí nós nos embaralhamos nas nossas próprias pernas, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias loucuras. E nos atrapalhamos. Jacó agora volta como servo, dizendo: eu sou o servo. O meu plano inicial era que eu fosse o Senhor e você fosse o servo. Mas não deu certo, irmão. Eu quero que você volte o seu rosto para mim. Eu preciso de volta da paz do seu sorriso. E ele então intenta
que o irmão o receba. Ele diz aí no verso 20, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei. Interessante essa expressão, aplacar aqui, é a mesma expressão usada para quando alguém levava um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Mesma coisa, buscando o quê? O sorriso da face de Deus. E ele aqui está buscando o sorriso da face do irmão. Quem sabe ele me receberá. Quem sabe ele, a expressão literalmente significa, quem sabe ele levanta o rosto para mim. Lembram da bênção arônica? Pastor, todos os domingos aqui repete. E que o Senhor levante seu rosto. Ele está desejando que o irmão faça isso. E para que isso aconteça, Jacó precisa ser tratado. E então nós vamos ler agora uma preparação para a luta. Verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Esse val do Jaboque fica uns 40 quilômetros acima ali da região do Mar Morto, e ele é um vale bem profundo. Você tem uma descida muito grande, tem que passar por dentro do riozinho, não tinha ponte, não tinha nada naquela época, subir do outro lado era uma caminhada difícil. Ele falou assim, vou fazer de noite porque ele não deve estar caminhando para cá de noite. Vai que eu deixo para fazer isso amanhã cedo, e ele pega a gente na travessia do rio, aí ele mata todo mundo. Então no seu medo, ele vai se preparar. Ele se prepara para ser, o Jacó enganador se prepara para, quem sabe, ser morto pelo seu irmão, apesar da sua oração. Mas Jacó não tem ideia quem vai vir lutar com ele. Não tem ideia. E se você nunca leu esse texto, você também não tem. Verso 24. Todos atravessaram e ele ficou só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este homem que não podia com ele, Jacó tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Antes que Jacó pudesse ter o seu confronto com o seu irmão, ele precisava ser confrontado e encontrar-se com Deus. E que encontro, queridos, que encontro! Duro encontro. A cena, ela dá uma mudança rápida. Parecia que tudo estava acontecendo numa determinada direção. As famílias atravessam, estão todos do outro lado. E de repente a cena diz assim, um homem apareceu para lutar com Jacó. A primeira coisa que eu imagino é que ele pensou, Esaú chegou. Ele veio me bater. Eu até mereço, mas não vou apanhar assim também. E ele começa a lutar com aquele homem. E diz que foi uma luta de noite inteira, o tempo inteiro. Ele já tinha gasto um pedaço da noite atravessando com a família para o outro lado. Agora ele está sozinho e aparece aquele homem e eles começam a lutar. E é interessante, o texto diz que Jacó lutou bravamente. Lembra lá atrás na cena do poço? Ele era o quê? Fortão, ele removeu sozinho a pedra e ele luta. Ele é um cabra bravo. O homem na luta diz que não podia. Diz ele realmente luta, ele é forte. Mas lá para as tantas na luta, o texto diz que o homem toca na articulação da coxa. E assim, ó, Jacó cai. De repente,
provavelmente Jacó ao chão, o homem em pé, o dia amanhecendo. O homem vira-se para Jacó e diz, e ele, nessa altura ele já viu que não era Esaú. Ele diz, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó disse, se agarrando às pernas dele, provavelmente, não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, Jacó está enfrentando aqui o Deus homem. Jacó está aqui enfrentando o Deus homem. Porque mais adiante no texto nós vamos perceber claramente que Jacó reconhece que esse homem que aparece para lutar com ele é o próprio Deus. Ele vai dizer, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto, eu encontrei Deus face a face. E ele então diz, eu não posso deixar você ir sem que você me abençoe. E é como se Deus estivesse dizendo para Jacó, mas você lutou comigo o tempo inteiro, Jacó. Você está ganhando. Como é que você quer bênção? Você está ganhando. E aqui entra exatamente essa ideia, ou essa expressão. Para vencer, você tem que ser primeiro vencido. Verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? O homem pergunta para Jacó. E ele respondeu, ele precisou admitir, ele precisou revelar o seu caráter diante de Deus. Ele precisou responder, eu sou enganador. Eu sou esse cara que viveu a vida inteira enganando os outros. Eu sou essa fraude. Verso 28, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do seu quadril. Nesse encontro, queridos, na verdade está um resumo da história todinha da vida de Jacó. Esse texto é um sumário de tudo aquilo que foi a vida de Jacó. Ele fez a sua vida, ele construiu a sua vida extraindo bênção das circunstâncias. Mas pela primeira vez Jacó é finalmente forçado a buscar a bênção no lugar certo. A buscar a bênção em Deus. Interessante, né? O que ele faz? O homem pergunta, qual o seu nome? Ele precisa se humilhar e dizer, eu sou enganador, eu sou Jacó. E aí então Deus faz aquilo que só Deus pode fazer. Ele diz, você não vai mais ser Jacó. E é interessante que lá atrás, os nomes que Deus havia mudado, Abrão para Abraão, Sara, Sarai, eram similares, né? Aqui a mudança é mais radical ainda. Você era Jacó, mas agora você vai ser um outro. Você agora vai ser Israel. Na verdade, em última instância, a palavra Israel significa Deus luta. Mas você lutou. Você lutou. Você se submeteu. Você foi bravo, mas você perdeu. E quem perde
ganha. Você foi vencido para que eu possa te fazer vencedor. E Deus faz assim, queridos, com a vida de Jacó. Ele é aquele que sempre prevalecia sobre as pessoas com o uso da astúcia. Agora prevalece com Deus e então com os humanos por suas palavras. Mas Deus muda a sua ambição. Deus trabalha no seu coração. Ele chora e suplica a favor daquele homem. E finalmente Jacó é identificado com Deus. Eu sei que essa é uma coisa que o mundo não gosta de falar a respeito. Mas não existe conversão sem humilhação, queridos. Não existe transformação sem humilhação. Não existe mudança sem o reconhecimento do pecado, da miséria. O homem que luta com Deus, e a gente sabe depois pelo texto que um homem que representa a Deus naquela luta, ele diz, olha, eu vou embora. Até porque Jacó não deveria ver a face de Deus. Lembra? Essa é uma estrutura forte na Escritura. Ninguém vê a face de Deus e sobrevive. Eu vou embora no escuro para te proteger. Para que você não morra. Jacó vê ali uma forma do Senhor. Aquilo que ele passou é como se fosse, sim, um encontro face a face com Deus. Terrível e íntimo. E aí agora o sol vai nascendo. Depois de Betel, lá no capítulo 28, quando o sol se pôs. E aquele homem vai manquejando de uma perna atravessar o Jaboque. O verso 32, uma nota posterior, por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril na articulação da coxa. Isso é uma tradição apenas, não entrou nas leis de dieta do povo judeu lá no livro de Êxodo e Levítico. Mas eles faziam isso lembrando-se dessa história. Imagina um judeu, para quem esse livro foi escrito em primeiro lugar, que agora atravessa o deserto e vai entrar na terra prometida. Adivinha o que é que eles tinham que atravessar? Os mesmos rios e os mesmos vales. Israel que entrou no Egito e não tinha nada. E que agora vai entrar na terra prometida, lembrando da sua humilhação, porque ninguém entra na terra prometida de Deus sem humilhação. Assim, queridos, o primeiro passo é transformação, mas eu preciso lembrar que só há um que transforma. E você precisa se agarrar aos pés desse que transforma. E clamar e dizer, eu não deixo o Senhor ir enquanto eu não receber a tua bênção. Sabe por quê? Porque nós já temos a promessa de Deus. Aliás, a Escritura, o Senhor Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, que se você se humilhar de fato e reconhecer o seu estado de Jacó, você recebe o reino de Deus.
nas mesmas bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. E só tem um que pode limpar o seu coração. E não sem uma conexão, obviamente, nós temos na Escritura a promessa de receber um novo nome. Sabe por quê? Porque esse nome que nós temos, nós já sujamos. Nós já sujamos esse nome. Já está lá, em todo lugar. Já está no Detran, já está no Serasa, já está para todo lado. E não adianta você acreditar naquelas propagandas de poste, sabe aquelas que aparecem com um celular, quando o cara já está no desespero, diz assim, limpamos o seu nome em 24 horas. E quando você vai atrás daquilo, em 24 horas o seu nome está mais sujo ainda. Mas eu posso dizer para você uma coisa, tem um que limpa o seu nome para sempre. E esse que limpa o nosso nome, na verdade, ele nos dá um novo nome. Para sempre. Um nome que serve para a eternidade. Um nome que serve para viver perante a face de Deus. Um nome que é dado por Cristo. Como nós precisamos de um novo nome. Como nós precisamos aprender a depender. E o que esse texto quer nos ensinar é que nós não podemos deixar de lutar com Deus para receber a bênção. Mas como, pastor? A Escritura te diz como faz isso. Você não deve deixar de bater na porta de Deus. Ore! Fale com Ele. Viva no acampamento dEle. Insista com Ele. Quem sabe Ele se volte para você e pergunte assim, qual é o seu nome? No meu caso, eu ia ter que dizer Mauro. Não desista, querido, de depender de Deus. E por último, aprenda uma coisa, nem sempre a paz que a gente recebe é a paz do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente idealiza. Jacó mancou para o resto da vida. E a gente vai ver no resto da vida de Jacó que a vida dele não foi um mar de rosas. Foi extremamente dolorosa e dolorida. Mas não deixe de perseverar em oração. Não deixe de ver, de ter no coração e de nutrir no coração uma ambição que é santa, que é receber a bênção de Deus para ver a face de Deus. Nessa semana, você deve orar a Deus. Hoje você deve orar a Deus. Ore dessa maneira como Jacó orou. Coloque-se diante de Deus dessa maneira como Jacó se colocou. E é interessante, Jacó recebeu uma bênção para todo o seu povo.
E enquanto você for caminhar, caminhe na firmeza de Deus.